Estamos aí na segunda noite, ministrando sobre dons. Na verdade, nós iniciamos domingo passado, comentamos, na verdade, com relação ao batismo no corpo. A igreja, eu creio que conseguiu entender que faz parte do corpo. Se não fizer parte do corpo, não é igreja, né? Isso é uma verdade. Então nós vamos hoje entrar praticamente sobre dons. Vamos ver sobre os dons pessoais. E vamos ler um texto, logo após. A princípio vamos ler Romanos capítulo 12, do 3 ao 8. Depois vamos ler Mateus mais para frente, capítulo 25, do verso 14 ao 30. Na verdade, irmãos, Deus tem dado a oportunidade para que cada um conheça a função no corpo e poder pôr em prática aquilo que Deus deu. Eu tenho comentado com os irmãos, principalmente no curso de teologia básica, que eu, como pastor, não vou cobrar nada de ninguém, mas Deus vai cobrar. Você não está no corpo por acaso ou por um acidente de percurso. Você tem uma função e esta função tem que ser posta em prática para o desenvolvimento do seu ministério. Então nós vamos fazer a leitura e vamos ver nesta noite sobre dons pessoais. E se der um tempinho nós vamos entrar nos dons de ministérios, que está lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Romanos capítulo 12, verso 3 ao 8. Nosso texto, na verdade, ele está relacionado ao verso 6 ao 8, que fala sobre dons. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Esse texto, irmãos, ele fala dos dons pessoais. Tem 7 dons. Cada membro do corpo de Cristo, cada cristão, eu tenho um cuidado falar em crente, né? A Bíblia diz que o diabo crê no nome de Deus e estremece, porém não obedece, né? Então, crente aí há uma diferenciação. Posso falar crente cristão, né? Cristão é ter, simplificando aí, o caráter de Cristo, ou vivermos isto. Então, o que nós temos que entender
que cada um do corpo, membro do corpo, tem um dom desses dons. É muito comum ouvir pessoas dizendo assim, não, eu não, para mim está tudo bem, eu chego, vou para a igreja, sento lá no banco e está tudo ok. Né? Mas não é assim. Quero dizer aos irmãos que aqui dentro está cheio de anjos anotando tudo que você está fazendo, que nós estamos ministrando, como aí fora está cheio de demônios escrevendo também. Essa é uma realidade nua e crua. Nós não vamos sair por aí enxergando demônios, né? Mas essa é a realidade. O diabo, ele é um ser que tem um poder limitado e ele não é onipresente. Por isso que os seus agentes, eles registram tudo e levam para Satanás. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 13, que Satanás acusa, capítulo 12, a igreja nos acusa diante de Deus, isto é, mediante aquilo que os anjos, aliás, os demônios, registraram, né? E levaram para ele. Então, você poderia dizer, de repente, temos muitos aqui com dons iguais. Pode ser, né? Pode ser. Todavia, dentro desses 7 dons, nós temos aí profecia, né? Vamos ver um pouquinho para frente, muito resumidamente, o significado da profecia. Ministério, quando nós olhamos no contexto nacional, o ministro fulano de tal, ministro, né? Aparentemente está dando a ele uma postura de status, mas na verdade a definição é servir. Ministério está relacionado a servir, né? Então, na área que, se você descobrir que você tem um ministério, nesse sentido aqui, você vai servir a alguém, ou a igreja, ou a outro, né, dentro daquilo que Deus te deu. Nós vamos ver um pouquinho para frente como é possível descobrir os dons, ok? Como é possível. Então tem o ensino. Deixa eu reprisar de novo. Nós temos aí à disposição da igreja 19 dons sem repetição, tá? E dentre eles, o dom de ensino está relacionado em 3 grupos que nós comentamos esses dias. Então vocês observam a necessidade do ensino na igreja. Quando Jesus Cristo disse, ide fazer discípulos, né? Fazer discípulos é ensinar, né? É ensinar. Mas o ide de Jesus, ao fazer discípulos, não é um dom. Também o amor não é dom. Se existisse o amor como dom, aquele que tem o dom vai amar, aquele que não tem o dom não é obrigado a amar, né? Mas o dom é um mandamento de Deus, né? O amor. O amor é um mandamento de Deus, na verdade, para amar a Deus acima de tudo e o nosso semelhante como a nós mesmos. Então, quando nós olhamos o caso do amor, o amor ele vai fazer com que os dons venham ser colocados em evidências com muito mais eficácia, ok? Então tem o dom de exortar, contribuir, presidir e exercer misericórdia. Então, examinando à luz do contexto, observamos que
eles estão relacionados ao corpo de Cristo. Está relacionado ao corpo de Cristo. Imagina você, olhando agora num corpo físico, alguma parte do teu corpo, do corpo, desse corpo físico que você está olhando, é uma parte que não funciona, não é? Por exemplo, a mão no corpo não funciona, então esse corpo está com deficiência, né? E olhando no contexto aí, esse corpo é um corpo vivo, que ele precisa funcionar. Quando nós olhamos lá no livro de Josué, capítulo 6 e capítulo 7, quando Josué estava para conquistar a cidade de Jericó, Deus disse a Josué: tudo que tem dentro aí é consagrado, né? Ouro, prata, enfim, é consagrado a mim. Todavia vocês não devem pegar nada, porque para vocês ele é anátema, ou é amaldiçoado. E o Acã ele pegou um pouquinho de prata, um pouquinho de ouro. Ouro era mais ou menos 600 gramas, prata era pouca coisa também, e uma capa babilônica, fabricada na Babilônia, e trouxe e escondeu dentro da sua tenda. Quando Israel tinha em torno de 601.730 homens, soldados, pessoas capacitadas à guerra. Daí Josué mandou alguém dos soldados espiar uma cidadezinha por nome Ai. Eles foram lá e disseram assim: olha, não precisa mandar muitos soldados, manda uns 3.000 soldados aí, é suficiente. Quando Israel esses 3.000 soldados foram lá e foram confrontados, morreram 36 homens de Israel, e os soldados outros recuaram até a base. Quando chegaram, Josué, ele vai para o chão, em oração, súplica, e Deus disse assim: Israel pecou. Deus não disse um homem pecou. Você vê o que é o contexto? Por exemplo, olhando no contexto igreja, hoje, né? Você vai carregar o peso, por exemplo, do seu irmão. Deus disse a Josué: Israel pecou. Mas na verdade era um homem que tinha pecado. Quando muitas vezes nós como igreja, nós não cumprimos com a nossa parte, temos deficiência, a igreja sofre, porque a igreja carrega esse peso. Olhando no contexto ali de Josué e Acã pecou, a nação sofreu, possivelmente 36 pais choraram por aqueles homens. Se eles eram casados, 36 esposas, alguns filhos, por causa do pecado de um homem. Então, irmão, quando você vê a igreja, alguém sofrendo, né, no corpo, nós poderíamos pegar o local, né? Vamos pegar o caso local. Os demais membros desse corpo sofrem. Imagina quando um membro, né, desse corpo peca, entra em contaminação aí. Quanto sofrimento até resolver o problema. Então, irmãos, então a primeira coisa aqui, nós temos que nos conscientizar que estamos no corpo. A segunda coisa, no corpo nós precisamos entender a vontade de Deus, né? Por isso que quando você olha o contexto de capítulo 12, verso 2, por exemplo,
Paulo disse na escrita ali que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentamos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a segunda parte, nós temos que entender a vontade de Deus para nós. Olhando no caso de que cada um tem um dom, qual é o meu dom? O que eu devo fazer? Qual é a minha contribuição relacionada ao corpo? A terceira parte está relacionado à medida da fé. Você vai desenvolver o teu dom diante da medida da fé. Vou comentar mais para frente, mas aproveitando agora, na verdade, irmãos, você vai desenvolver aquilo que Deus te deu diante da tua medida da fé. Da medida da fé. Quando nós trabalhamos com libertação, com as pessoas, nós muitas vezes comentamos com relação à patente espiritual que nós temos. A maior patente espiritual no contexto humano está relacionada ao apóstolo. Tem muitas vezes, nós ouvimos aí comentários, principalmente na marcha, chamada Marcha para Jesus aqui em Cascavel, que as pessoas dizem assim: Cascavel é de Jesus. Não é verdade. O Brasil é de Jesus. Não é verdade. Quando isso acontece, diante da deficiência, é claro que a gente entende que talvez está pensando essa pessoa que comenta vou lançar uma palavra profética para nós ganharmos a cidade de Cascavel para Jesus. Mas no mundo espiritual não é verdade, e esses demônios que eu comentei com vocês agora há pouco, que estão aí fora, estão registrando tudo isso. E traz dificuldade, problemas para com a própria igreja. E olhando nesse sentido, a situação, a igreja sofre com isso. Surgiu um problema, é que nem o corpo, cada corpo individual, quando você machuca um dedo, todo o corpo sente essa dor do dedo, a dor de cabeça, ou a dor no pé. O corpo em si, ele sente esta dor. Assim é a igreja, né? Assim é a igreja. Muitas vezes se faz e se fala diferente. Está vendo? Está acontecendo isso com essa pessoa porque ele merece, né? E ele vai receber muito mais. Muitas vezes é comum, diante de um desentendimento com as pessoas, é comum a gente ouvir assim: olha, eu não vou fazer nada, hein? Mas Deus vai fazer. Está na mão de Deus, hein? Coloquei na mão de Deus. Isso é alma. A alma da pessoa, irmãos, ainda não é salva. A nossa alma não é salva. Pedro e Tiago, eles comentam que a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma. Porque a alma é mente, sentimentos e emoções. É comum muitas vezes filhos, quando os pais disciplinam os filhos desejarem a morte do pai e da mãe. Isso praticamente é comum acontecer isso aí, né? Mas não deve acontecer, ok? Então, irmãos, isto, voltando ao comentário que eu estava fazendo, com relação a essas supostas profecias, Cascavel é de Jesus, não é verdade. Então se torna uma mentira, uma legalidade aí no mundo espiritual. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 8,
diz que o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, eu tenho um cuidado, que quando eu comprometo alguma coisa, eu faço de tudo para cumprir. Ou se acontecer alguma coisa antes de cumprir, por exemplo, uma visita. Se acontecer alguma coisa antes, eu tento avisar, olha, não vou poder fazer a visita. Porque senão se torna uma pessoa de ânimo dobre. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, ele promete e não cumpre. Não faz. Né? Então, tudo isso abre espaço e legalidade. Quando eu estou falando isso, irmãos, eu estou falando no contexto igreja. Quando acontece isso com alguém da igreja, os demais membros sofrem com isso aí. É essa a situação que está relacionada aos dons, os dons pessoais, né? Então, irmãos, os dons pessoais também são chamados de dons de motivação, porque eles constituem a motivação básica com que as pessoas falam e agem ao transmitir o amor de Deus a outros. Nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre os dons, os 7 dons, né? Profecia, diz lá o texto, sob ou diante ou mediante a medida da fé. Profecia. Se você tem o dom de profecia, ele desenvolve assim. Por exemplo, quando nós vamos ver agora, domingo que vem, sobre dons, manifestações do Espírito Santo. A profecia, ela tem 3 direções no Novo Testamento. Quando você ouvir alguém dizer aí, olha, o senhor está falando isso ou aquilo para você, tome cuidado. No Novo Testamento, livro de Atos, quando Deus levantou profetas, Atos capítulo 13, tinha muitos profetas e mestres na igreja de Antioquia. Então, Ágabo, que se destacou como profeta, ministério profético, um dia ele toma a cinta de Paulo, amarra suas mãos e disse assim: assim diz o Espírito Santo ao dono desta cinta, ao chegar em Jerusalém vai ser amarrado, vai ser preso. Então, no nome do Senhor, no nome de Deus, falou os profetas do Antigo Testamento. João Batista, ele mediou, foi um mediador, profeta, como profeta, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Um mediador, João Batista. Tá? E João Batista, um dia ele disse assim: aquele que me enviou a batizar, me disse, ele não disse foi Deus, eu estou falando no nome do Senhor, não disse, mas ele disse, aquele que me enviou a batizar, ele me disse, quando você ver alguém vir, que o Espírito pousar sobre ele em forma corpórea de uma pomba, é isso. Quer dizer, meu filho, quando o batismo aconteceu isso. Então, irmãos, a profecia no Novo Testamento, dom pessoal, está relacionado a uma percepção progressiva, perceptivo, alguém que vê e compreende o significado mais profundo de uma situação. Vou repetir aí, você que está escrevendo. É uma percepção progressiva, a profecia aqui. Então não se fala no nome do Senhor, ok? Perceptivo, alguém que vê e compreende o significado mais profundo de uma situação. Vê de uma maneira contínua e progressiva. É o tipo da palavra do conhecimento
de 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11. Palavra do conhecimento. Então o profeta, do dom pessoal, ele tem um tipo de revelação contínua. É progressiva. Ele percebe numa questão, numa situação progressiva. Tá? Então ele nesse momento, ele é usado justamente para trabalhar, pode ser no contexto do templo, igreja, né? Ou individual. Ministério está relacionado a servir. A função é servir. Isso aí está relacionado, é muito amplo. Você pode servir no templo, por exemplo, a função diaconal no templo está relacionado à área física, a organização, né? Mesas, cadeiras, ligar microfone, enfim, atender a pessoa que vem para o templo, organizar, colocar nas cadeiras. Então, é um meio de servir. Aqui está relacionado àquilo que eu gosto de fazer, por exemplo. Tem pessoas que gostam de cozinhar, né? O outro está ali para ajudar a limpar a louça, lavar a louça, distribuir. Tudo isso está relacionado ao servir. É amplo, é muito amplo, tá? Então, ensino. Aqui, irmãos, o dom de ensino está relacionado também ao dom ministerial. Ministério está apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O ensino, o mestre, ele tem revelações da palavra de Deus para repartir com a igreja. Eu vou fazer uma confissão aos irmãos, minha esposa sabe disso. Eu, desde que eu descobri o dom que Deus me deu, no corpo, o dom pessoal. Eu tinha mais ou menos 3 anos de fé. Então o meu desejo, até aquele momento, o meu nível cultural estava até o 3º ano, lá do primário. Quando eu comecei a estudar, eu fazia cartilha primeiro, né? Hoje eu está, acho que relacionado aí, prezinho, alguma coisa assim. Eu tinha o 3º ano primário. Quando eu descobri o dom, que o meu dom é ensino, eu comecei a estudar. Mas a minha visão não era eu estudar para fazer concurso na empresa. É claro que eu fiz eletrotécnico 4 anos, fiz concurso na Copel, passei a ser supervisor onde eu era eletricista. Então eu fiz esses 4 anos olhando uma melhora na qualificação do trabalho da empresa. Mas eu fiz, irmãos, fora desse curso, fiz 1º grau, 2º grau na época, hoje eu ensino médio. Eu fiz bacharel em teologia e fiz mais 4 anos de mestrado em divindade. Mas a minha visão era para a igreja, só olhando a igreja. Eu tive oportunidade de ministrar em seminários aí, não aceitei porque o meu tempo não dava. Hoje eu tenho qualificação para dar aula em faculdade aí. Então, mas olhando a visão somente da igreja. O dom pessoal, se você tem o dom de mestre, de ensino, você pode e deve aperfeiçoar o seu dom. Ok? Você não vai começar a dar aula se você não aprender, se você não se qualificar para isso.
Então, o dom pessoal, você tem toda a possibilidade de desenvolver ele. Já o dom, manifestação do Espírito Santo, que nós vamos ver domingo que vem, você, por exemplo, não pode aperfeiçoar o dom de línguas. Como é que você vai falar línguas, aperfeiçoar o dom? Não existe possibilidade, nenhuma profecia, né? Então, eu tenho tido experiência nesta área de revelações profundas da palavra de Deus. E tenho tido experiência assim. Por exemplo, amanhã à noite nós temos aí teologia básica. Se houver amanhã à noite alguma pergunta, né, o Espírito Santo trabalha comigo antecipadamente naquela direção. Quando alguém me faz pergunta, eu tenho assim uma facilidade de responder. Então esse é o dom de ensino, o dom de mestre. Entra junto ao dom, né, a palavra do conhecimento. O outro dom aqui está relacionado a exortar. Antigamente, né, quando no momento da minha conversão, há 42 anos atrás, então quando se falava em exortar, era mais ou menos assim. Era pegar um chicote e descer o chicote. Era mais ou menos desse jeito assim. Mas na verdade, está relacionado a encorajar as pessoas. Exortar também pode estar relacionado, olha, irmão, você está indo por esse caminho, se você não podendo mudar um pouquinho, será que não é melhor? Se você fizer assim, não te ajudaria? Então isso é uma exortação. Não é pegar um chicote e descer o chicote aí, ok? Então, isso está relacionado, nós vamos ver lá na frente, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Repartir é um dom também pessoal. É distribuir o que tem. Tem facilidade de socorrer os necessitados. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha esposa tem um irmão, um cunhado meu. Alguns anos atrás, ele foi pastorear no Rio Grande do Sul. E esse teve dificuldade e teve que voltar para cá. Em 2005 foi isso. E nós estávamos passando aqui na igreja uma situação financeira muito difícil. Nós entramos o ano de 2005, em vez de janeiro, no vermelho e fechamos dezembro no vermelho. Mas a gente socorria esse nosso cunhado, que ele veio morar em Cascavel, e ele pagava aluguel numa casa, e o dono da casa era um japonês. Esse camarada estava já numa certa idade, desempregado, e muitas vezes nós levamos cesta básica para o nosso cunhado, né? E ele pegava essa cesta básica e repartia com esse homem. E a gente comentava, puxa vida, mas nós estamos levando ele para ele não passar necessidade, e ele reparte isso. Mas é o dom. E não faltava. Isso que é importante. Para você ter uma ideia aí, então, repartir, é distribuir o que tem. Distribuir o que tem. Eu acho que é poucos que têm esse dom aí, mas tem gente que tem, né? Mas tem aí. Isso é dom pessoal. Presidir está relacionado à liderança da igreja local. O governo está sobre essa pessoa que preside, né? Preside, ok? O outro dom também está relacionado à misericórdia. Socorrer as pessoas em suas necessidades. Então a pessoa que tem o dom de misericórdia, irmãos, se ele não consegue socorrer, ele faz um contato com pessoas para conseguir, por exemplo, dinheiro, um bem, alguma coisa, uma cama, enfim, um fogão, sei lá o que essa pessoa precisa. Então, o dom de misericórdia faz com que essa pessoa age e, de repente, resolver o problema daquela pessoa necessitada. Então, irmãos, todos esses dons
chamado dons pessoais, ou pessoal, está na igreja, à disposição da igreja, e cada um tem um dom desse. Não podemos facilitar dizendo que nós não temos dom. Alguma coisa você tem dentro desses dons, né? Vamos lá, como pode ser descoberto o dom pessoal? A primeira coisa que você precisa fazer é pedir em oração ao Espírito Santo. Senhor, qual é o meu dom? Porque a pessoa, enquanto não descobre o dom pessoal, ele é a profissão espiritual. E a pessoa, enquanto não consegue, não descobre o dom, ele é uma pessoa sem profissão, espiritualmente falando. Então hoje ele faz uma coisa, não faz bem feito, amanhã ele faz outra coisa, não faz bem feito, porque não é o forte dele, né? Então, peça ao Senhor em oração, que o Espírito Santo te revele. A segunda coisa que você tem que fazer, deixe de lado, por exemplo, tem 7 dons. Deixe de lado aqueles dons que você sabe que não é teu, você não tem uma tendência de fazer aquilo. A terceira coisa, você, dos 7 dons, reduza somente a 2. Tá? E desses 2, vou fazer uma colocação. Por exemplo, você não sabe se você tem o dom de profecia ou o dom de ensino. São exemplos que eu estou dando. Mas você pega esses 2, elimina os 5, deixa para lá, e você vai fazer um teste. Por isso que nós temos aí dado a oportunidade de você tentar fazer alguma coisa. Quando você tem a oportunidade de ensinar, você vai ensinar. E ensinando, você se destaca. Você tem prazer de ensinar. A igreja acolhe aquilo que você ensinou. Então, o teu forte, o teu dom é o dom de ensino. Mas se não for o dom de ensino, então você vai trabalhar no dom da profecia, por exemplo. Então, você dos 7 dons, tira 5, deixa somente 2 e trabalha em cima desses 2. Dentro desses 2, você vai ver aquele com qual mais você se identifica. Estou falando, dando um exemplo de dom de ensino e de profecia. Fazendo isso, dedique-se a ele. Você vai ter espaço na igreja, consequentemente, um espaço importantíssimo para você desenvolver o seu dom. Vamos em frente. Cada um ou cada dom tem sua capacidade. Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos, para você ter uma ideia daquilo que você recebeu de Deus. Tá? Diz aí, verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. Esse homem, nós temos que olhar como Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, é claro que nós não vamos entrar, Mateus capítulo 13, versos 40 em diante. Jesus nos comprou, ele tem uma posse aqui, a igreja é uma posse do Senhor, né? Então, esse homem nós temos que vê-lo como Jesus. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Olha aí, a cada um segundo a capacidade. Ausentou-se logo para longe. Deus, Ele vai nos dar o dom
para desenvolver segundo a nossa capacidade. Deus não vai te dar algo ou cobrar algo de você que você não possa desenvolver. Exemplo, se você tem força para carregar um peso de 20 quilos nas costas, Deus não vai te dar um peso de 50 quilos. Ele vai te dar o peso de 20, você vai conseguir carregar. Então ele partiu, deu para um 5, para o outro 2 e para o outro 1. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Um talento, ele equivale a 6.000 denários. Um denário é o valor de um trabalhador braçal por dia. Um denário. Então, 6.000 denários é 6.000 dias de trabalho de um trabalhador braçal. Mais ou menos hoje é R$80, um trabalhador braçal aí, que ganha por dia, um talento equivale a 480 mil reais na nossa moeda hoje. Olha, ganhou um talento, eu acho que se eu recebesse, por exemplo, nesse sentido, um talento, eu faria alguma coisa assim, eu negociaria aí, né? 2 talentos, em torno de 960, e 5 talentos, quase 2.400.000, mais ou menos, né? Um bom dinheiro. Solta esse dinheiro na mão de qualquer um dos irmãos aí, eu creio que se negocia e multiplica e muito bem, né? Então, irmãos, cada um conforme a sua capacidade. Então diz aí, o verso 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, com isso quero dizer que prestaremos conta
não ao pastor, não ao líder, mas a Deus. Você vê quem pegou os 480 mil reais, na nossa moeda aqui, ele escondeu. O patrão disse: olha, você poderia ter levado ao banco, hoje eu receberia com juros. Vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Isso, muitas vezes a gente é questionado. Você sabia que se você tiver dinheiro e emprestar para o seu irmão, você não deve cobrar juros? Mas se você emprestar para um terceiro aí fora, você pode cobrar o juro. Não uma exorbitância, mas, por exemplo, um juro da poupança. Se eu tiver dinheiro e colocar numa aplicação no banco, eu espero receber um juro do banco, na aplicação. Mas se você tiver dinheiro, você não deve emprestar para o seu irmão e cobrar juros. Aliás, Jesus disse: dai a quem te pedir e não se negue de quem quiser que lhe empreste. Na verdade, Jesus está dizendo assim: não cobre. Não estou dizendo para você fazer isso, né? Não estou impulsionando você a fazer isso. Mas é o que as Escrituras dizem. Então, irmãos, vamos ver um texto em Romanos capítulo 14, verso 10. Eu quero ser rapidinho aí, para não atrasar. Então, observa aí. Diz o verso 10 de Romanos 14: mas tu, porque julga teu irmão? Ou tu, também porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal, por meio do corpo, o dom pessoal. Irmãos, naquele dia, tudo que nós estamos fazendo aqui, não só hoje, todos os dias, lá na casa, no trabalho, está sendo, um anjo está registrando. Não vai ter desculpa. A igreja, ela vai comparecer perante o tribunal de Deus. Não para ser julgada para condenação ou salvação. A igreja já é salva. Mas para receber o galardão. Então, nós sabemos que a recompensa, Romanos 2:6 diz assim, que cada um de nós receberemos a recompensa segundo as suas obras. Irmãos, eu não quero amedrontar você, nem vou fazer isto, mas eu acho que nós devemos pensar nisso. Descobrir o dom, não teremos desculpa perante Deus e devemos fazer aquilo que está sobre a nossa responsabilidade. Quero falar sobre Efésios capítulo 4, 11 e 12 e 13. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então esse texto fala dos dons de ministério. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O trabalho desses ministérios está relacionado à perfeição dos santos. Eu tenho comentado muitas vezes, tem denominações
que o caminho, por exemplo, antes de pastor tem evangelista. É uma hierarquia, um caminho a percorrer para chegar a ser pastor. É diácono, obreiro, cooperador, presbítero, evangelista e pastor. Eu confesso aos irmãos, eu não conheço nenhum evangelista hoje, na atualidade. Ministério evangelista. Há um comentário que o evangelista é a ponta da flecha que vai abrindo espaço. É uma verdade. Mas a função ministerial está relacionada ao corpo de Cristo, aperfeiçoar o corpo de Cristo. Aquele irmão, aquela irmã que tem o dom de evangelista aqui, ele vai trabalhar com um grupo de pessoas que tem esse mesmo dom para fazer com que eles saiam ganhando almas para o Senhor. Então, está relacionado, irmãos, à igreja. Esses 5 ministérios, a definição de dons não é carisma, como em dom pessoal e dons, manifestações do Espírito Santo, mas é doma. Doma, então o pastor é dado à igreja, o apóstolo é dado à igreja, o evangelista, o mestre é dado à igreja. Por isso que a definição é doma, é dado. E nesse sentido, irmãos, cada um deve desenvolver o seu dom, o seu ministério, aquilo que Deus colocou sobre a tua responsabilidade, porque nós vamos prestar contas. Amém? Ainda é tempo. Ainda existe uma grande possibilidade. Irmãos, eu comentei, eu tenho esse estudo em 84 páginas, eu passo no curso de teologia básica, mas aqui eu estou passando bastante resumido, bastante apressado. Então, domingo que vem nós estaremos vendo sobre os dons, manifestações do Espírito Santo e a hierarquia na igreja, como é que funciona. E no outro domingo nós vamos fazer o encerramento falando sobre finanças. Nós quase não falamos sobre finanças na igreja, mas vamos também fazer essa ministração dia 25, acho que é o último domingo do mês, ok? Vamos orar, depois eu passo para Léo estar encerrando.